Bem-vindos à nossa aula de número 160. Uma aula extra, está fora do nosso ação humana, que apesar, vamos buscar muita informação aqui. Aliás, a ação humana é a nossa base intelectual. Como eu costumo dizer, dificilmente nós encontraremos erros aqui dentro. Talvez aquilo que a gente possa chamar, nem sei se posso chamar de erro, mas são as três análises finais do capítulo 19 que nós vimos há pouco. Na verdade, do subitem do capítulo 19, a gente estava lendo esse último item, a da aula 159, Cooperação Monetária Internacional, onde Mises diz que ah, não seria possível acabar com Bretton Woods, que foi assinado em 44. Nós vamos entrar nesse contexto tudo, padrão ouro, é para isso que serve essa aula. Nós vamos fazer uma análise histórica, vamos olhar para os textos da Wikipedia, vamos olhar para o que Mises coloca, vamos olhar para uma série de coisas para que a gente abra a nossa cabeça e possa entender cada vez mais das questões monetárias, das questões das moedas sem lastro. E aí é que está o grande ponto. O grande ponto. A questão que eu estava falando de que existem três parágrafos aqui dentro que Mises, na página 552, diz o seguinte. Começa na verdade, começa na 551. Quando está se discutindo o problema do padrão ouro, né? E a questão de Bretton Woods, né? E aí Mises diz o seguinte, e é por isso que eu quero fazer toda essa aula, quero que vocês prestem muita atenção. Podemos também supor que o banco, eu vou ler aqui, começa no penúltimo parágrafo da página 551. A gente já leu isso na nossa aula. Podemos também supor que o Banco Internacional não seja um banco emitente de substitutos de moeda, uma parte dos quais são meios fiduciários, mas que seja uma autoridade mundial emitente de uma moeda fiat internacional. O ouro teria sido inteiramente desmonetizado. Veja bem, deixa eu colocar isso aqui, só para que vocês entendam. Quando eu li, não sei se eu passei, se eu expliquei direitinho. Mises está fazendo uma análise praxeológica e assumindo, em três parágrafos, sem fazer uma análise muito bem fundamentada, na minha concepção, uh, de tal forma que ele está criando as bases da, do fim de Bretton Woods, do padrão dólar-ouro. Nós vamos rever aqui tudo. Padrão dólar-ouro. Para se criar um padrão dólar não lastreado. Quando ele está falando da cooperação monetária internacional, ele começa, na verdade, antes de falar para esse parágrafo, assim, mas há outra questão importante a ser examinada. Suponhamos que exista um banco internacional emitindo meios fiduciários e cuja clientela seja a população do mundo todo. Então, você imagina que economistas, querendo criar riqueza do nada, como é a maioria dos economistas que não são da escola austríaca, eles acham possível que o governo seja um indutor de riqueza e, para tanto, basta que eles movimentem algumas engrenagens econômicas, monetárias principalmente, que nós somos completamente contra isso. Não importa se esse substituto de moeda vai diretamente para os encaixes dos indivíduos e firmas ou se é mantido pelos bancos centrais de vários países como reservas correspondentes à emissão de substitutos de moeda nacional. Mises estava criando uma teoria que ele diria, que ele vai dizer que era impossível de acontecer. No entanto, para falar que era impossível de acontecer, ele criou uma teoria que despertou a ideia de todo mundo para acabar, de todos os economistas do Nixon para acabar com a, a paridade do ouro e do dólar. Presta atenção no que ele está falando.
Outra questão importante deve ser, Mises tem essa mania. Então, ele diz que uma coisa não funciona, mas tá, só isso não basta. Vamos discutir, então, caso existisse um banco que pudesse emitir, um Banco Central Internacional, um Fed, existir, que pudesse emitir meios fiduciários à vontade, sem correlacionar com o ouro, e cuja clientela, olha a tese, se não é a tese do Mises, sem que ele quisesse, e cuja clientela seja a população do mundo todo. Todo mundo negocia em dólar. Todo mundo negocia em dólar. Não importa se esse substituto de moeda, se esse dólar vai diretamente para os encaixes dos indivíduos em firmas ou se é mantido pelos bancos centrais de vários países. Olha só, Mises não está somente criando a tese de uma moeda fiduciária sem lastro, encerrando o Bretton Woods, por exemplo, que é isso que Friedman está aqui olhando e lendo, e a maioria do pessoal da escola de Chicago, que está olhando e dizendo assim, rapaz, esse Mises, para falar contra, ele escreveu a tese correta. Pelos bancos centrais de vários países, como reservas correspondentes à emissão de substitutos de moeda nacional. Ora, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: imagina que o Brasil, para fazer negócio com o mundo todo, tenha que guardar dólares no seu tesouro nacional, ao invés de guardar ouro. E esse dólar é o que vai fazer a transação entre os países, numa conta, num balanço de pagamentos. E as moedas desses países serão os substitutos de moeda baseados nessa reserva. Olha o que Mises está escrevendo. E Mises está escrevendo tudo isso aqui para dizer que isso era impossível de acontecer. E em 71 isso acontece. E por que ele coloca essa parte? Não importa se esse substituto de moeda vai diretamente para os encaixes dos indivíduos ou se é mantido pelos bancos centrais de vários países como reservas correspondentes à emissão dos substitutos de moeda nacional, que é o que acontece no mundo hoje. Por que ele coloca isso? Porque ele diz, ó, nem se um país, um Banco Central Mundial, nós vamos trazer agora o Banco Central Mundial para os Estados Unidos, nem que, olha o que ele está escrevendo, nem que o Fed comece a imprimir dinheiro, dólar, e esses dólares não sejam gastos nos Estados Unidos, mas compre riquezas lá fora, e essas pessoas não venham gastar eles aqui, guarde esses dólares num fundo soberano para lastrear os seus substitutos de moeda, o real, isso pouco importa. Qualquer pessoa ela pensaria assim, caramba, mesmo que eu possa fazer isso uma única vez, hoje, em dia de hoje, se eu emitir 1 trilhão de reais, de dólares, e ninguém for colocar lá nos Estados Unidos para ver se é verdadeiro ou falso, e eu vou lá na China, compro 500 bilhões em produtos, vou lá em outro lugar, compro 500 bilhões em produtos, e nunca isso vai ser descoberto, só isso já valeria a pena. Algumas pessoas pensando. É que Mises está pensando na questão cataláctica, se isso pode se sustentar ao longo do tempo. Vamos ver para onde que isso caminha aqui na tese do Mises, dizendo que isso era impossível. O que importa é que haja uma moeda legal aceita pelo mundo todo, o dólar. Óbvio que isso vai ser um resultado, obviamente, do Acordo de Bretton Woods de 44. O final de Bretton Woods é uma consequência de próprio Bretton Woods e dessas teses do Mises. As notas bancárias, não adianta falar que é tese de Chicago. Isso aqui os caras pegaram isso aqui, leram e só falaram assim, ó, o que Mises falou que não dava, dá. As notas bancárias nacionais e a moeda bancária, depósitos à vista, são conversíveis em substitutos de moeda emitidos pelo Banco Internacional. O que ele está dizendo aqui nesse parágrafo é que o dinheiro que vai circular no Brasil, todo real, está lastreado em dólar, nessa reserva soberana. 350 bilhões de dólares. Está caindo agora porque o Banco Central está vendendo.
Tá lá, correto? Olha que coisa importante. Cada real que estaria circulando no Brasil, você poderia ir lá e trocar por dólar. No par, um para um, ou cada real vale 1 centavo de dólar. Então você pega R$ 100 e troca lá por US$ 1. Mas esse valor está garantido, seja como for. No caso de hoje, seria, por exemplo, R$ 1 vale US$ 6. Você vai lá e troca por US$ 6. Ah, isso acontece, Rodrigo, está garantido. Não, como está garantido? Quando eu peguei meu real, ele estava valendo US$ 1. Não é? Lá atrás ele não valia US$ 1. Agora ele vale. Eu preciso de R$ 6 para comprar US$ 1. Então ele não está garantido. E se todo mundo pegar seu real e for lá trocar por dólar, o que aconteceria? Será que você compraria por R$ 6? Fica a pergunta para vocês. A necessidade, continuando aqui no MIS, a necessidade de manter sua moeda ao par com a moeda internacional, limita o poder do Banco Central de cada país, que cada país tem, para expandir o crédito. Ou seja, se isso acontecesse, e se fizesse então o dólar como moeda, chegasse no Brasil, e o Brasil não fizesse então essa moeda ao par com o dólar, 1 para 1, ele pode guardar dólar e só emitir certificados de moeda, R$ 1. Entra mais US$ 1 no caixa, toma R$ 1. Ok? O primeiro erro do Mises é pensar, na minha opinião, é pensar assim: se alguém está fazendo isso lá, será que não vão fazer em todos os lugares esse cambiocó monetário? Né? Para não se dizer uma falsificação legalizada? Pois bem, continuando. Mas as restrições impostas ao Banco Mundial são as mesmas que limitam a expansão do crédito no caso de um banco único funcionando num sistema econômico isolado, seja esse sistema um país ou o mundo inteiro, que é um assunto que ele usa lá como construção imaginária para defender que não há, por exemplo, tal coisa como um nível de preços, um nível de um equilíbrio de preços que a moeda tem. Se você aumenta a base monetária, o nível de preços aumenta. Não existe tal coisa. Cada coisa tem um valor. Nós vamos ler, dali para frente, nós vamos ler a Wikipedia, como eu falei. Nós vamos, para vocês verem como que na Wikipedia, formada por teses de economistas do mainstream, de pessoas que se formaram em economia no Brasil e no mundo, estão defendendo aí teoria quantitativa da moeda, que é um absurdo, nós já vimos ao longo do nosso capítulo 17. Ah, e vamos lá. Ah, então, mas as restrições impostas ao Banco Mundial, então, foi isso que nós vimos. Continuando, Mises, podemos também supor, olha aqui, que o Banco Internacional não seja um banco emitente de substituto de moeda, uma parte dos quais são meios fiduciários, mas que seja uma autoridade mundial emitente de uma moeda fiat internacional. Então, está dizendo, acabou essa correlação efetivamente, não é só meio fiduciário mundial, não é o Fed emitindo moeda fiduciária sem lastro nos 35 dólares por onça, mas agora então, aqui nessa hora que eu estou lendo agora, podemos também supor Mises está acabando com Bretton Woods. Porque ele está dizendo o seguinte, mas também podemos supor que alguém termine com Bretton Woods e emita tanto papel quanto queira, sem precisar ter os 30, entregar uma onça de ouro a cada 35, 100, US$ 200. Cabe com a paridade, com qualquer possível paridade. Então, podemos também supor que o Banco Internacional não seja um banco emitente de substitutos de moeda. Lembra? Substitutos de moeda são certificados de moeda, aquelas que realmente estão lá, e moedas fiat, fiduciárias. Nós vamos ler lá para trás o que significa isso, para que refresque a cabeça. Uma parte dos quais são meios fiduciários,
mas que seja uma autoridade mundial emitente de uma moeda fiat internacional, completamente fiat, completamente o dólar. O ouro teria sido inteiramente desmonetizado nesse caso. Horas. Para você ter uma ideia de como a briga de Friedman e Hayek. Hayek era a favor do padrão ouro. Friedman não. Dizia que o ouro era uma bobagem. Os dois eram professores da Universidade de Chicago. Friedman chegou a dizer para Hayek que o ouro, logo depois que acabou Bretton Woods, que Bretton Woods foi extinto, o acordo, né, unilateralmente por Nixon. Friedman defendia o final de Bretton Woods, baseando-se aqui no que Mises tinha dito, e disse para Hayek que em pouco tempo o ouro seria comprado pelo seu valor industrial e não pelo seu valor monetário, como explica Mises. Pois bem, o ouro teria sido inteiramente desmonetizado. Quando ele fala isso, Friedman fala, pô, isso vai ser verdade. A única moeda em uso seria a criada pela autoridade internacional, que, portanto, poderia aumentar a quantidade dessa moeda, desde que não levasse as coisas ao ponto de provocar uma alta desastrosa, crap up boom, ou um colapso de sua própria moeda. Horas. Mises também estava aqui prevendo o futuro pós-Bretton Woods. Por quê? Porque aqui ele está colocando aqui. Então, a única moeda que existiria seria o dólar, que não precisa estar lastreado em nada, e ele poderia aumentar a quantidade dessa moeda tanto quanto quisesse, desde que tomasse alguns cuidados. Não levasse esse crescimento até que ponto? Até um ponto de uma alta desastrosa, que aconteceu em Weimar, que aconteceu na Venezuela, aconteceu em todo lugar que teve uma alta, né? Ou um colapso da própria moeda. Ou seja, o que Mises está falando? Olha, se o cara continuasse a emitir essa moeda fiduciária e a cada momento os países tivessem que entesourar essa moeda, não trouxessem ela para gastar no país que está emitindo, colocassem no mercado. Olha só a ideia, porque essa ideia virou quantitative easing de alguns países como o Japão. E eu vou explicar isso. Essa ideia aqui. Horas. Esse país, se ele não tropicar no próprio processo, esse troço acho que não vai. Ele está dizendo que não para de pé, mas ele está dando subsídios para alguém e falar assim: poxa, mas isso aí tá um cara de que para de pé. Eu acho que vocês estão pensando da mesma forma que qualquer pessoa que está lendo aqui, fala, vai um pouquinho. Como não para de pé? Eu estou vendo o dólar foi tesourado pelo Brasil, pela Argentina, pelo Paraguai, pela China, por todos os lugares. São seus fundos soberanos. Então, isso funcionou, não é que não funciona. E, obviamente, que de 44 até 71, com os países já entesourando em dólar, qualquer pessoa, eu, você, falava assim, pô, vocês já estão fazendo isso? Como é que esses caras vão querer fazer o quê? Vão querer vir aqui e entregar esse dólar para nós? Para quebrar a gente via inflação? E se a gente mudar a moeda? Eles vão morrer com isso. Então a gente faz uma ameaça velada, dizendo: olha, não façam isso, porque se começar a fazer, a gente para com essa brincadeira. Ou pior que isso, nós já não vamos trocar o ouro neles. Vocês vão entender tudo, todo esse arcabouço. Todo esse arcabouço. Ah, estaria assim realizado. E Mises aqui está dando, trucando que isso pudesse acontecer, está trucando. Trucando 3 truques, 6, 9, 12. Ele diz o seguinte: estaria assim realizado o ideal keynesiano. Se isso acontecesse, se acabarem com o acordo de Bretton Woods, se não tiver mais uma paridade, seja ela qual for, tá, Keynes está feito, está realizado. E aí, aqueles amantes de Keynes, políticos e economistas do mainstream, falam: epa, rapaz, acho que esse troço para de pé. Pessoal da escolinha de Chicago, olhinhos brilhantes, uau! Criamos a mágica, criamos a mágica. Pois bem, vamos lá, vamos continuar. Existiria uma instituição que poderia exercer uma pressão expansionista no comércio mundial. Então, estaria assim realizado o ideal keynesiano. Existiria uma instituição que poderia exercer uma pressão expansionista no comércio mundial. Entretanto, os defensores de tais planos negligenciam um problema fundamental, qual seja
o da distribuição da quantidade adicional dessa moeda crédito ou desse papel moeda. Aqui é o ponto. Aqui é o ponto. E ele vai continuar assim, ó. Suponhamos que a autoridade internacional emitisse adicionalmente um determinado montante. Montante este que vai para todo só um país, a Ruritânia. O resultado final dessa ação inflacionária seria um aumento nos preços das mercadorias e serviços do mundo todo. Mas, enquanto esse processo estivesse em curso, a situação dos cidadãos dos vários países seria afetada de uma maneira diferente. A gente aprendeu isso. Não tem tal coisa como nível de preço. Quem recebe o dinheiro primeiro se enriquece. Vai perder o que recebe por último. Ah, os Ruritanos são os primeiros, são o primeiro grupo a se beneficiar do novo maná. Eles já dispõem de mais dinheiro no bolso, enquanto os não ruritanos, o resto do mundo, ainda não recebeu sua parte da moeda adicional. Podem, por isso, comprar por preços maiores que os demais. Então, no mercado livre, onde é um constante leilão, quem tem mais dinheiro pode comprar mais. Assim sendo, os ruritanos retiram mais bens do mercado mundial do que faziam antes. Os não ruritanos são obrigados a restringir seu consumo, porque não pode competir com os maiores preços pagos pelos ruritanos, que têm o dinheiro novo. Enquanto o processo de ajuste de preço, a nova relação monetária ainda está em curso, os ruritanos estão numa posição mais vantajosa do que os não ruritanos. Quando o processo chega ao fim, os ruritanos ficam mais ricos à custas dos não ruritanos. Entrou muito mais riqueza real lá. E aí Mises continua. O problema principal dessas aventuras expansionistas é o de saber em que proporção a quantidade adicional de moeda será distribuída entre os vários países. Bom, aí os economistas de Chicago falaram, não, pera lá, isso não é um problema. Claro que não é um problema. Isso é a solução. É assim que nós vamos enriquecer os ruritânios, os Estados Unidos. Porque cada nação, no caso de uma economia global, de um banco para o mundo, seria quem receberia dinheiro. Se tiver mais pessoas, recebe mais, como é que isso seria distribuído? Mas não é esse o caso. O caso é outro. Aqui outro caso. O caso é que esse banco é o Fed dentro dos Estados Unidos. O dinheiro cai primeiro na mão de quem? Dos ruritânios. O mundo nem sabe, em tese. Correto? Seria irrelevante objetivar que esse problema não representa um papel importante nas negociações que precederam o estabelecimento do Fundo Monetário Internacional e que foi relativamente fácil chegar a um acordo em relação ao uso dos recursos do fundo. Mas isso é bobagem. Ele vai mesmo dizer aqui. A conferência de Bretton Woods realizou-se em circunstâncias muito especiais. Então, aqui é a visão histórica. Agora, aqui já é compreensão histórica do Mises. A maior parte das nações, então, Mises, através da sua compreensão histórica, vai relativizar tudo que ele colocou acima, exceto esse último parágrafo do programa principal dessas aventuras expansionistas, saber em que proporção a quantidade adicional de moeda seria distribuída entre os países. Essa compreensão histórica custa o entendimento praxeológico de tudo que ele falou enquanto eu comecei a ler para vocês. Seria irrelevante objetivar, dizendo que esse problema não representa um papel importante nas negociações que precederam, então já li isso. A conferência de Bretton Woods realizou-se em circunstâncias muito especiais. A maior parte das nações participantes estava, naquele momento, inteiramente dependente da benevolência dos Estados Unidos. Acontece em 44. Essas nações teriam sido destruídas se os Estados Unidos tivessem deixado de lutar pela sua liberdade e de ajudá-las materialmente por meio de empréstimos e arrendamentos. O governo dos Estados Unidos, por outro lado, considerava o acordo monetário como um programa que permitiria a continuação disfarçada dos empréstimos e arrendamentos após a cessão das hostilidades. Tem uma nota de rodapé que eu preciso ler para vocês, que é o grande ponto, para que vocês entendam a compreensão histórica, tanto quanto Mises imaginou, e como vocês e eu vamos imaginar. O autor está se referindo ao Land Lease, ou seja, empréstimo e arrendamento, Act, o ato de, né, a lei de empréstimo e arrendamento, promulgado em 17 de março de 1941, que concedia assistência financeira aos países em guerra com a Alemanha nazista. 17 de março de 1941.
e depois de 7 de dezembro de 1908 com o Japão. Quando começou a guerra na Europa, em 1939, as leis americanas, favoráveis à neutralidade, estipulavam que todas as vendas de material bélico deveriam ser pagas à vista e embarcadas em navios estrangeiros. Americanos, que não são nada bobinhos, criaram uma lei de, oh, não, não, nós somos neutros. Se nós somos neutros, eu não posso nem emprestar para ninguém, senão eu estou privilegiando alguém. Façamos o seguinte: eu entrego mantimentos, armas, tudo o que vocês quiserem. Navio vai, navio volta para o ouro pagando essas contas. Perfeito? Ou seja, nos dois primeiros anos de guerra dos Estados Unidos, que tinha vindo da crise de 29, década de 30 inteira, se ferrando. Depois a década de 40 inteira, se ferrando. Começam a aumentar a sua produtividade. Começam a sair de uma crise inflacionária do faz mais, tenta-se de novo, e vamos lá, né? E aí, as encomendas inglesas e francesas, pagas em ouro, logo terminaram com o desemprego em massa da década de 30. Em julho de 1940, a guerra começa em 39. A França já havia caído. E a Inglaterra informava secretamente ao governo americano que seria absolutamente impossível continuar indefinidamente a pagar em moeda, a pagar em ouro. Ou seja, nós precisamos de empréstimos de vocês. Após as eleições em 1940, a situação inglesa tornou-se pública e o presidente pediu ao Congresso que votasse uma lei dando-lhe poderes para vender, emprestar, arrendar ou até dar todos os suprimentos de guerra que julgasse necessário para ajudar os países cuja defesa fosse vital para os Estados Unidos. A ajuda total concedida excedeu de 41 a 48, depois da guerra, para a reconstrução, 50 bilhões de dólares. O que o Brasil gastou de fundo soberano para tentar manter o dólar em 20 centavos, para não ter uma variação. Mas naquele tempo, 50 bilhões de dólares construiu uma Europa, porque valia dinheiro. Nós vamos descobrir aqui nessa aula como é que deixou de valer. Por que que de 35 dólares uma onça, hoje, se não me engano, deve dar quase 4 mil dólares a onça, 3.500 dólares a onça, 100 vezes, perdeu 100 vezes do valor de 1971 para cá. E aí é o ponto-chave. Mises deu a brecha para os garotinhos de Chicago, que a maioria dos liberais que vão me assistir vão ficar todos putinhos da vida por eu estar falando contra os liberais de Chicago. Ô, turma! E aí, obviamente, que Hayek, De Soto, a grande turma dos verdadeiros austríacos, economistas, sabem quem são os maus, né? A turma pior da história. Então, o padrão ouro, também chamado de um novo sistema monetário, cuja fase vigorou desde o século XIX até a Primeira Guerra Mundial. O padrão ouro estava lá até que na Primeira Guerra Mundial e até a Segunda Guerra Mundial vai acabar acontecendo um outro sistema antes de Bretton Woods em 44. Então, a teoria pioneira do padrão ouro, chamada de teoria quantitativa da moeda, foi elaborada por David Hume, que nós já vimos aqui, né? E por John Stuart Mill, sob o nome de modelo de fluxo de moedas metálicas, destacava as relações de moeda e níveis de preço, base de fenômenos da inflação e deflação, de acordo com a teoria aplicada ao comércio internacional. E nos dizeres do economista René Villarreal, os países superavitários sofriam um processo inflacionário, enquanto que os países deficitários, os preços se moviam em sentido inverso, até que se restabelecesse o equilíbrio. Equilíbrio que se restabelece, mas não é uma questão de superávit nem de déficit, como Mises explica, é uma situação de encaixes internos ou aumento de gastos, que tem a ver com crença e você principalmente valorar se vale a pena aumentar ou diminuir seus encaixes. Rodrigo, cara, isso está pesado. Dá para você comprovar o que você falou rapidamente? Opa, claro que dá. Nosso papel é ir e falar. Então, vamos lá, vamos lá. E ah, a percepção de que a relação de troca entre moeda de um lado
e mercadorias e serviços vendáveis de outro é determinada da mesma maneira que as relações de troca recíprocas entre os vários bens vendáveis, arroz com feijão, isto é, pela demanda e oferta, foi a essência da teoria quantitativa da moeda. A teoria quantitativa da moeda é o seguinte: olha, assim como existem trocas diretas, e nós só precisamos criar um cálculo monetário, a moeda ela funciona também como oferta e demanda, somente com relação a isso. Essa teoria consiste essencialmente numa aplicação da teoria geral da oferta e demanda ao caso particular da moeda. Seu mérito foi tentar explicar o poder de compra da moeda, recorrendo ao mesmo raciocínio que é empregado para explicar todas as outras relações de troca. Ok? Seu defeito foi recorrer a uma interpretação holística do todo. Foi considerar a quantidade total de dinheiro na construção do tipo Volkswirtschaft, economia nacional, e não as ações individuais dos homens e das firmas. Um corolário dessa visão equivocada consistiu na suposição de que prevalece uma proporcionalidade entre as variações da quantidade total, né, de moeda e dos preços em moeda. Então, um corolário dessa visão errada é que existe um nível de preços em moeda. Do tipo, se eu aumento o dobro da quantidade de moeda, o arroz subirá o dobro, o feijão subirá o dobro, a sardinha subirá o dobro, os carros subirão o dobro, tudo subirá o dobro. E não é isso. Obviamente que não é isso. Nós vamos chegar lá o porquê, né? Os primeiros críticos da teoria quantitativa falharam. Os primeiros críticos pô, subiu o dobro, mas o feijão subiu mais que o arroz e o chuchu nem subiu tanto. Tanto que tem um IPCA aqui no Brasil que está dizendo que está 4%, mas quando eu vou no supermercado, minha compra está custando 30% a mais. Tem alguma coisa errada. Claro que tem. Não existe tal coisa como teoria quantitativa, então não existe tal coisa como IPCA. Eu espero muito que o pessoal de algum grupo, que tem um monte de economistas, né, do mainstream, possa estar assistindo isso aqui para acabar com essa situação logo de uma vez. Né? Desses caras pararem com isso, pô. Ah, falharam nas suas tentativas de refutar os erros nela contidos e em substituí-la por uma teoria mais satisfatória. Então, quem via que tinha alguma coisa errada não conseguia. Por quê? Porque não combateram o que havia de errado na teoria quantitativa. Ao contrário, atacaram o seu núcleo de verdade. Pretenderam negar que existe uma relação causal entre as variações de preço e as quantidades de moeda. Existe uma relação causal entre as variações de preço no mercado e a quantidade de moeda que esteja circulando. Claro que existe. A gente sabe disso. Esta negação os conduziu a um labirinto de erros, contradições e contrassensos. A moderna teoria monetária, nossa, a gente viu agora há pouco tempo esse termo, né? Moderna teoria monetária, turminha lá da Unicamp, Dilma 2 não, Dilma 2 eu não posso falar isso. Dilma 1 muito louca, né? Dilma 2 ela tentou botar o Levi lá, tentou entrar no regime fiscal, mas aí num país degringolado por ela, ela quis consertar sem dizer errei e o caminho é esse, né? E aí ela perdeu base de sustentação, porque ela cortou. Vamos lá. Quando a Dilma ganhou em 14, em 15 a lei orçamentária dizia que o Ministério das Cidades do Gilberto Kassab teria 88 bilhões de reais para gastar. Sabe quanto que ele gastou até o final do ano? 8 em 15. Então você imagina construtora sem receber, pessoas sem receber o Minha Casa Minha Dívida, bolsas famílias atrasando, fiéis sendo cortado, dinheiro para o Congresso não sendo enviado e uma economia em frangalhos, que teria uma retomada. Porque
Isso tudo foi, corta-se os gastos para que a gente entre num regime fiscal. O que o Milei fez. Só que nesse um ano de Milei, as notícias foram melhorando paulatinamente. Imagine você vir de um governo de 4 anos, perdulário, botou para jambrar e não disse que estava errado. Ou seja, logo que melhorar, a gente volta a fazer aquilo. Quem que confia num governo desse? Se você vai para um regime fiscal e ainda vai ter uma queda, vai ter um aumento de pobreza, como teve nos primeiros trimestres de Milei. Foi depois de um ano que isso se reverteu. O que vai acontecer num caso como esse? Você não mandar dinheiro para os passarinhos lá no Congresso, com a boquinha aberta, pedindo, vai me dar comidinha, me dá verba. Você vai ser empichado, meu caro. É por isso que o Lula não vai fazer isso agora. Ele não vai repetir o erro de tentar arrumar a casa da Dilma. É por isso que nós vamos ter que dizer que nós vamos ter que botar um Milei em 26. Estou falando de Bolsonaro, não estou falando de Guedes, estou falando de um Milei, de um economista austríaco, de alguém que foi aluno efetivamente e não alguns alunos que foram fazer uns cursinhos lá com o De Soto, mas voltaram e não aprenderam nada. Acreditam que é importante aí que pode haver essa questão da moeda fiduciária, tal, papapá. Bom, não quero uma briga com ninguém, não. Mas está aí, está posto. Bom, então esta alegação os conduziu a um labirinto de erros, contradições e contrassensos. Eu estou lá no item, só para que vocês. No item 3, tá? Demanda por moeda e oferta de moeda, tá? Começo do capítulo 17. A moderna teoria monetária, lá da Unicamp, em fechar a Unicamp, já dizia Roberto Campos, o avô, quem eu respeito. O fio da teoria quantitativa tradicional. Então, a moderna teoria monetária retoma o fio da teoria quantitativa tradicional, na medida em que parte do reconhecimento do fato de que mudanças no poder de compra da moeda devem ser consideradas segundo os princípios que são aplicados a todos os fenômenos de mercado, e de que existe uma relação entre as mudanças na demanda e na oferta de moeda, por um lado, e as mudanças no poder de compra, por outro. Nesse sentido, podemos considerar a moderna teoria quantitativa como uma variante melhorada da primitiva teoria quantitativa. Bom, vamos lá. Rodrigo, mas espera aí. O que mais que nós precisamos saber? Opa! Precisamos saber o seguinte, que o principal defeito da velha teoria quantitativa, então nós já estamos no caso do bate-papo do item 4, a determinação do poder aquisitivo da moeda. O principal defeito da velha teoria quantitativa, assim como da equação de troca dos economistas matemáticos, ou seja, todo mundo que está se formando em economia no Brasil, foi o fato de seus defensores terem ignorado essa questão fundamental. A mudança na oferta de moeda, qual questão fundamental? O que Mises falou antes disso. Então, estou lendo só o resumo, para a gente não ter que ler o capítulo inteiro. Terem ignorado essa questão fundamental. A mudança na oferta de moeda, aqui é que vem para vocês aprenderem. A mudança na oferta de moeda também provoca, esse é o ponto que ficou faltando no debate, também provoca forçosamente uma mudança em outros dados. O sistema de mercado, antes e depois da injeção ou retirada de uma quantidade de moeda, não se modifica apenas na medida em que os encaixes dos indivíduos e os preços aumentaram ou diminuíram. Não se trata só disso. Mudaram também as recíprocas relações de troca entre as várias mercadorias. Já se mudou as relações de troca entre as várias mercadorias, que, se quisermos recorrer a metáforas, seriam mais bem descritas pela imagem de uma revolução de preços do que pela enganadora comparação de uma elevação ou redução de nível de preços. Nem vamos falar de pagamentos a prazo, ele pede para falar isso, quero andar mais um pouco. Problema de Human Mill não vou nem discutir, então depois vocês leem aí o item 5, quem ficar com curiosidade, compra uma ação humana, vai ler o item 5 no capítulo 17, por que a teoria quantitativa da moeda está errada.
Aí tem nosso item 6, inflação e deflação, e eu só queria pegar para vocês uma explicação, porque quem não está fazendo o curso precisa entender isso. Nós estamos vendo aqui, isso está falando aqui, ó, no padrão ouro, o ouro é moeda e moeda é ouro. Pouco importa se as leis atribuem curso legal apenas às moedas cunhadas pelo governo. O que importa é que essas moedas contenham realmente um determinado peso de ouro e que qualquer barra de ouro possa ser transformada em moedas. No padrão ouro, o dólar e a libra eram apenas nomes dados a uma quantidade específica de ouro, segundo critérios definidos com precisão pela lei. Olha, esse papelzinho aqui, você me dá 35 gramas, 35, dá uma onça de ouro, eu te dou US$ 35. Opa, legal. E traz aqui de volta quando você quiser, te garanto, tá aqui o seu ouro. Opa, beleza. Mais fácil você andar com os papelzinhos. Opa, joia. Pô, mas 31 onça é bastante ouro. Me dá um monte de coisa fracionada aí desse ouro aqui para poder pagar minhas contas. Oh, legal, muito bom. Olha que coisa legal. Podemos chamar esse tipo de moeda mercadoria. Ora, independentemente se você está usando moeda em ouro ou algo que te referencia em ouro, mas essa é uma moeda mercadoria. Outro tipo de moeda é a moeda crédito. A moeda crédito tem sua origem no uso dos substitutos de moeda. Era comum o uso de créditos absolutamente seguros, pagáveis à vista, como substitutos da correspondente quantia em dinheiro a que esses créditos davam dinheiro. O mercado não deixou de usar créditos quando, um dia, sua liquidez imediata foi suspensa e, portanto, surgiram dúvidas quanto à segurança e à solvência do devedor, do banco que estava segurando. Enquanto esses créditos eram créditos contra um devedor de indiscutível solvência e podiam ser recebidos no vencimento sem prévio aviso e sem qualquer despesa, seu valor de troca era igual ao valor nominal, era essa perfeita equivalência que lhes conferia o caráter de substituto de moeda. Horas. Você deixava lá no banco e transitava com os seus créditos em moeda. Moeda crédito. Bom, a partir do momento em que seu resgate foi suspenso, falou, não, ó, não dá para eu resgatar, não dá para te resgatar em ouro isso não. Seu vencimento adiado sine die, então, sem data estipulada, vale 35 gramas, mas eu não sei que dia que eu posso te devolver esse ouro, tá? Eu te aviso. E, consequentemente, dúvidas surgiram quanto à solvência do devedor, ou pelo menos quanto à sua disposição de pagar, os referidos créditos perderam uma parte do valor que tinham. Então, se ele valia, por exemplo, se um dólar era 35 gramas de ouro, e 35 gramas de ouro comprava uma casa, um dólar compraria uma casa. A partir desse momento, você não sabe se você vai resgatar essa nota, já não vale os 35 gramas de ouro, vale a 30, 25. Mas, como eram usados como meio de troca, seu valor de troca não caiu ao nível que teria caído se fossem simplesmente créditos. Ou seja, existia a esperança da troca. Me dá aqui, eu te dou 25 gramas de ouro, me dá aqui. Porque eu tenho informação de que daqui a um ano eles vão pagar 35 gramas de ouro. É perfeitamente admissível presumir que tal moeda crédito possa continuar a ser usada como um meio de troca, mesmo perdendo sua condição de crédito contra um banco ou um tesouro, tornando-se dessa maneira uma moeda fiat. Então, se essa moeda fica na suposição de um dia ser trocada, mas não pode ser trocada, né? Ela se torna uma moeda, essa moeda crédito se torna uma moeda fiat. Moeda fiat é uma moeda que consiste em meras peças simbólicas que não têm nenhum emprego industrial, nem representam um crédito contra alguém. Espera aí, Rodrigo. Eu vou explicar isso. Por que ela não representa um crédito contra alguém? Nós vamos chegar na explicação, mas eu vou dar um spoiler para que vocês entendam. Suponhamos que você pegou um dólar e deixou uma onça de ouro. Pegou um dólar. E o banco tem esse 1 grama de ouro, e ele fala assim: eu vou pegar esse 1 grama de ouro, esse uma onça de ouro, e vou emprestar para o Zé
para ele fazer negócio e vou cobrar 2 onças de ouro daqui a um ano. Quando esse cara vier, eu tenho 2 onças, eu ganhei uma nessa brincadeira. Ou seja, ele pegou algo que não era dele e deu. Então tem 2 dólares rodando. 2 dólares, por quê? Cada dólar significa uma onça de ouro. Tem 2 dólares rodando. Só que um não é crédito contra ninguém. Não tem seu correspondente. Cabe à história econômica e não à Cataláxia investigar se em épocas passadas houve moeda fiat, blá blá blá. O que é importante lembrar é que, para qualquer moeda, sua desmonetarização, isso é, abandono do seu uso, resulta necessariamente numa diminuição considerável do seu valor de troca, correto? Há casos de moeda crédito e de moeda fiat materializadas em moedas metálicas. Então, vai explicar aqui, manter encaixes e tudo mais. Agora, vamos lá. Só para te definir algumas coisas sobre moeda fiat. Os substitutos de moeda. Créditos a uma determinada quantidade de moeda, resgatáveis à vista contra um devedor sobre cuja solvência e disposição de pagar não paira. Aqui tá, não para, tá? Eu preciso fazer uma. Eu tenho um monte de coisas para corrigir e mandar para o editor, porque nós estamos na quarta edição e continua com os mesmos erros de português. Não pairam a menor dúvida, ou não paira a menor dúvida, proporcionam a um indivíduo todos os serviços que a moeda pode proporcionar, desde que todas as pessoas com quem esse indivíduo efetue transações estejam perfeitamente familiarizadas com as características essenciais dos créditos em questão, que é o quê? Liquidez imediata, assim como solvência e disposição de pagar por parte do devedor, a troca pelo mesmo valor ao par, correto? Podemos denominar tais créditos de substitutos de moeda, uma vez que podem substituir a moeda nos encaixes dos indivíduos ou das empresas. Ou seja, se você tem garantia, todo mundo sabe que aquela nota de 1 dólar vai no banco, você sai com uma onça de ouro, tá tudo certo, isso é fato, você não vai pegar o ouro e levar para o seu cofre. Vai pôr só esse substituto, esse dólar no seu cofre. Correto? Correto. Correto. Podemos denominar tais créditos substitutos de moeda. Né? As características técnicas e legais de tais substitutos de moeda não dizem respeito à Cataláxia. Se vai ter que ser uma nota X, impressa pelo. Isso pouco importa. Para a Cataláxia, pouco importa. Né? Ou se vai ser uma moeda bancária, moeda cheque. Desde que o banco seja preparado para resgatar suas notas ou honrar os depósitos diariamente e livre de despesas. A não ser a despesa, obviamente, de guardar, de custódia. Moedas fracionárias simbólicas também são substitutas de moeda. Epa! Oh, sim! Desde que o portador possa trocá-las a qualquer momento e sem despesas por moeda. Aí, mas peraí, Rodrigo, não estou entendendo é psiroca nenhuma agora. Você disse que moeda fiduciária é aquela que não tem crédito contra ninguém. É aquele 2 dólares que saiu, mas só tem um lá, que é do Zé, e quando ele foi buscar, não está lá mais o dele, porque foi emprestado para o outro. Correto? Correto. Só que estatisticamente, nem todo mundo põe o dinheiro hoje e resgata amanhã. Estatisticamente, os bancos conhecem esse movimento. Então, mesmo que sejam moedas que vão ser trocadas ao par, sem custos, só os custos de custódia, vão ser trocadas ao par, ali, à vista, na hora, sem prévio aviso. Esse banco emite algumas notas sem lastro lá dentro. São moedas que não têm crédito contra alguém, são moedas fiat. Mas nessa quantidade que ele imprimiu, ele consegue manter essa troca. E, portanto, ninguém desconfia de que ele não pode manter todas as notas resgatáveis. Ou seja, desde que o portador possa trocá-las a qualquer momento e sem despesas por moeda, desde que não haja uma desconfiança generalizada. Para que isso ocorra,
não é necessário que o governo imponha uma lei para tal equivalência, imponha por lei tal equivalência. O que importa é que essas peças simbólicas possam ser convertidas em dinheiro, sem custos e sem demora. Você vai lá e busca só uma onça de ouro, do seu $1. Se a quantidade total de moeda simbólica é mantida em limites razoáveis, é o que eu falei, não há necessidade de que o governo garanta o seu valor de troca ao par com o seu valor nominal, porque nem ele pode fazer isso. A demanda do público por moeda fracionária permite que todos possam trocá-la facilmente por dinheiro. O importante é que cada portador de um substituto de moeda tenha certeza de que pode, qualquer momento, ele trocá-lo por dinheiro. Olha o que Mises falou. O importante, no caso das moedas fiduciárias, dessa emissão de moeda, então, um tanto é certidão de moeda e um tanto é moeda fiduciária. Se essa relação aqui mantém o público com a certeza de que ele pode ir lá trocar e vai estar lá a moeda, tá tudo certo, mesmo que seja mentira. Se o devedor, seja ele o governo ou um banco, mantém em seu poder uma reserva de moeda real equivalente a 100% dos substitutos de moeda, podemos denominar o substituto de moeda do quê? Certificado de moeda. Então, se o banco só dá a nota daquilo que ele recebe, se ele usa nota para emprestar para os outros, aquilo que ele colocou de ouro lá dentro. Então, ele, o banqueiro, tem lá 100 onças, 100 notas de dólar que ele vai emprestar. Certo? Se tudo que ele deu de nota, de substituto de moeda, ele tem em moeda mercadoria, essas notas que saem, elas são certificados de moeda. Cada certificado de moeda representa, não necessariamente no sentido legal, mas no sentido cataláctico. Por que ele está dizendo isso? Porque você não sabe qual. Se todas saíram e tem toda lastro lá dentro do banco, todas são certificados de moeda. Se o banqueiro emitiu mais 10, então não são certificados de moeda. Essas notas não têm realmente o seu contraposto, o seu contraponto lá. Correto? Essa moeda ela é igualzinha a outra que saiu, ela é igualzinha. Você não sabe dizer o que é uma moeda fiat e o que é uma moeda certificado de moeda. A gente erra ao dizer que todas são fiat. Hoje todas. Hoje todas são fiat. Por conta do Bretton Woods que a gente deu lá no começo. No final de Bretton Woods. Cada certificado de moeda, então a emissão de certificados de moeda não aumenta a quantidade de coisas capazes de atender a demanda por moeda e ser mantida como encaixe. Consequentemente, a variação da quantidade e do valor dos certificados de moeda não altera a quantidade de moeda nem a relação monetária. Não altera o poder aquisitivo da moeda. Então, a quantidade e do valor dos certificados de moeda, aquela que tem lastro, não muda o valor das coisas, não está aumentando a base monetária. Porque o banqueiro não emprestou 100 onças em notas, $100, mas ele botou 100 onças no banco. Então ele deixou de gastar suas 100 onças e colocou ela ah, lastreando essa, esses certificados de moeda emitidos. Quando a reserva monetária mantida pelo devedor para respaldar sua emissão de substitutos de moeda é menor do que a quantidade total dos substitutos de moeda, denominamos o excedente dos substitutos em relação à reserva de moeda fiduciária. Suponhamos que o banqueiro tinha lá 100 onças de ouro. Emitiu 100 notas, porque está lá, ele garantiu. Certo? Beleza? Beleza. Aí, ele chega e está emprestando a 5% ao mês. E tem um cara lá que, para emprestar a 5% ao mês, ele paga para esse banqueiro 3%. Se ele tiver ouro para colocar lá, para ele, ele colocar. Esse aqui fala, pô,
peguei, agora eu vou ficar rico de vez, com força. Eu vou pegar a minha barra de 1 onça, vou levar lá. Daqui um ano, eu vou levar 100 barras, minhas 100 barras, vou levar para lá, porque eu já tenho 1.000 depósitos aqui. E eu sei que em um ano, esses caras não vêm buscar. Eu vou pegar essas 1.000 barras, essas 100 barras de ouro minha, vou colocar lá que eu vou receber 103. E aí, eu vou entregar isso lá para ele e vou receber 103. E eu sei que eu vou passar por isso aqui tranquilo. Pronto. Quando ele fez isso, daquelas 1.000 certificados de moeda, 100 se tornaram substitutos. Dos 100 substitutos, dos 1.000 substitutos de moeda, que 100 era do banqueiro, que todas eram certificados de moeda, passaram a todas serem substitutos de moeda, só que sendo que, na verdade, 900 eram certificados de moeda e 100 não. Só que isso está girando ali, correto? Tanto em dinheiro emprestado. Agora, esse dinheiro que ele jogou lá no outro banco, que botou lastro no outro banco é certinho. Esse dinheiro que ele jogou lá no outro banco, para ganhar 3 onças no final de um ano, essas 100 barras de ouro, elas são moeda nova, porque não existiam. Vai existir o que na sociedade? Uma revolução, não um aumento no nível de preços. Vai conturbar. Quem receber as moedas primeiro vão gastar, ter mais capacidade de gastar do que os outros, conturbando. Vai de conta que esse movimento nesse país faz com que as pessoas falem, poxa, eu não vou mais entesourar, vou gastar, porque está subindo os preços. E aqueles caras que têm as 900 onças de ouro lá no banco do cara, fala, pô, vou lá pegar minha onça, devolver esse 1 dólar, porque 1 dólar não está comprando, mas eu pego minha coisa de ouro aqui, que eu sei que ela está se valorizando. E aí, o cara vai lá sacar. Todo mundo vai lá sacar, né? O que acontece? Esse cara não tem esse dinheiro para devolver essas barras de ouro. Porque o que ele emprestou pro dele não está mais lá. Então, quando forem descontar essa nota lá, não tem mais esse ouro lá. E aí é o que é o problema. Perfeito? Quando a reserva monetária, então a gente já leu isso daqui, geralmente não é possível segurar se um determinado espécime, né? Não tem jeito de você saber qual é, né? Uma parte da quantidade. Ah, a emissão de certificados de moeda não aumenta os recursos que um banco pode empregar. Certificados de moeda, né? Nas suas operações de empréstimo. Um banco que não emita moeda fiduciária só pode conceder crédito mercadoria, isto é, só pode emprestar os seus próprios recursos, as 100 barras que era do banqueiro, tá certo? Já a emissão de moeda fiduciária possibilita aos bancos efetuarem empréstimos além dos limites representados por suas reservas. Desta maneira, o banco pode conceder não só crédito mercadoria, mas também crédito circulante, isto é, crédito concedido através da emissão de moeda fiduciária. Rodrigo, por que você leu isso? Eu li porque eu preciso explicar o que nós vamos ler agora. Aqui na. Então, a teoria monetária do David Hume e do John Stuart Mill, já mandamos para as favas. A tese aqui do René Villarreal sobre balança comercial, quem leu o capítulo 17 sabe que isso aí é uma bobagem. O problema é encaixes das sociedades. E ele prova isso explicando justamente contabilmente a diferença de como se calcula o PIB, que é o balanço de pagamentos, aquela coisa toda, tal. Ok. Bom, aqui o seguinte, e cada banco, então, era obrigado a converter as notas bancárias que ele emitia, que por ele emitido em ouro ou prata, sempre que solicitado pelo cliente. Foi o que nós acabamos de ler tudo. A introdução de notas bancárias sem esse lastro
ou seja, as moedas fiduciárias, causou escândalos na França. Então, fez-se o rolo. Com o padrão ouro utilizado principalmente pela Inglaterra, o sistema conseguiu estabilidade. Então, opa, não, vai emitir, tem que ter um padrão aqui. Em alguns países periféricos, o sistema foi adotado por achar, papapá, isso aqui importa pouco, a adoção do padrão ouro no Brasil, tem aí umas questões interessantes para vocês lerem, né? Tá tendo o Washington Luiz, o governo Campos Salles, depois o Washington Luiz, uma coisa, tem uns pontos bacanas. Ah, aí, o primeiro padrão ouro, né, o padrão ouro dito clássico, o primeiro sistema monetário internacional, vigorou de 1870 até 1914, período em que o Reino Unido era a potência hegemônica, e sua importância no comércio internacional, bem como pelo desenvolvimento acelerado de suas instituições financeiras, impôs ao mundo o padrão ouro, quando Londres era o centro financeiro do mundo. A Primeira Guerra levou ao fim do padrão Libra-Ouro e, posteriormente, não chegou a um acordo, não se chegou a um acordo depois da Primeira Guerra, até Bretton Woods em 44. Mas nós vamos ver como é que foi isso. Então, até a Primeira Guerra, nós existia sei lá, vamos dar um nome, um London um acordo londrino, né, não Bretton Woods, um acordo de Londres, que tinha, então, uma instituição chamada a Relação Libra-Ouro. Relação Libra-Ouro, que é um Bretton Woods na Libra e não no dólar. Na Primeira Guerra, os ingleses têm que se financiar e aumentam demasiadamente, não conseguindo fazer a conversão. Não fazendo a conversão, não pode pagar os investidores internacionais. Quem coloca dinheiro não são muitos os outros países, são os investidores internacionais. E isso ferra com o modelo. E da Primeira até a Segunda Guerra, fica-se sem acordo mundial nenhum. Ah, assim, o período compreendido entre 14 e 44 caracteriza-se pela desordem monetária e pela inexistência de um país claramente hegemônico, enquanto potências médias buscavam uma posição de liderança. Ok? Então, eu costumo dizer que a Primeira Guerra não cabe em 19. Entre 19 e 39, o que nós temos em 20 anos é efetivamente um armistício. Guerras que são travadas justamente por falta de rigor na economia. Tentativas de políticos de criar Volkswirtschaft, economias nacionais, protecionismo, nacionalismo, todas essas coisas que são coletivistas. E que, obviamente, são mentiras, mas que, como a economia austríaca é muito fácil para as pessoas levarem a sério, é muito óbvia. Há um tempo atrás, meu bispo me perguntou, mas o que o Milley fez? Ele não fez nada mais, nada menos que a dona de casa tem que fazer. Ela não consegue imprimir dinheiro. Então, ela tem que gastar menos do que ganha, do que entra em casa. Fazendo isso, tudo se resolve. Se tem credibilidade, se tem saldo para pagar os custos e aquilo que você já gastou a mais. É só isso? É só isso. Mas isso é muito óbvio. Isso tira poder de roubar os outros através do aumento da base monetária. Isso não é um papo que político goste. Pois bem, como o americano é um bicho inteligente, como o americano sofreu no período de 1919, depois do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, né? Até a crise de 29, então se aumentam os gastos depois da Primeira Guerra, né? Abrir buraco, tapar buraco, né? E vem a inflação, vence a impressão de dinheiro, vence a quebra da Bolsa de Nova York, em 29. Os Estados Unidos entram numa draga total. E aí, em 1941, surge a Carta do Atlântico.
Roosevelt aborda na Argentina, Terra Nova foi emitida como declaração. Isso aqui eu vou explicar como o Mises colocou lá naquela nota de rodapé. É o, como chama? O Land Lease, ou seja, Empréstimo Arrendamento Act, né? Land Lease Act, de 1941, ou seja, é o precursor de Bretton Woods. Vamos lá. Os americanos, ao ver a guerra sair, passam uma lei no Congresso lá antes, nós somos neutros, a gente já se meteu na primeira, já gastamos dinheiro, isso não serve para nada, a gente só se ferra, vira, uma, vira um problema. Então agora é o seguinte, a gente é neutro. Então, o máximo que a gente pode fazer é vender para todo mundo. E reza a lenda que venderam, inclusive, para os alemães suprimentos. Esse é o ponto-chave, certo? E aí é que vem o grande lance, que é o quê? Os americanos sacam que eles mandam mercadorias e voltam com ouro, e há uma drenagem de ouro do mundo para os Estados Unidos, até 1941. A guerra começa em 39. Os americanos não vendem armas, acredito, não diretamente, pelo menos, com suas marcas, para os alemães. Mas vem ouro, inclusive no começo dos alemães, por conta de suprimentos. E aí é que está o ponto-chave da coisa. Quando chega em 1940, a França já caiu na mão dos ingleses. O dinheiro que já tinha da França já tinha ido para os Estados Unidos e a França já tinha caído. E a Inglaterra, o Churchill, faz através do encontro com o Roosevelt, ó, nós não conseguiremos mais mandar ouro, nós vamos perder a guerra. E aí os americanos falam assim, olha, Roosevelt esperto, pega os economistas e fala, ó, nós vamos fazer, emprestar dinheiro, ao emprestar nós não somos mais neutros, só que esses caras vão nos pagar. Como? Nós vamos entrar na guerra e vamos tocar essa guerra, vamos ganhar a guerra. Vamos reconstruir aquilo lá, e eles vão ficar devendo mais ainda para a gente. Foram 50 bilhões de 41 a 48, mas eles vão ter que assinar um tratado junto com a gente, onde nós vamos impor, de novo, um modelo igual foi do Reino Unido. Nós vamos colocar um modelo americano, né, o acordo de Bretton Woods, onde o dólar nosso vai fazer o par com o ouro. A gente vai estipular o valor, baseado no tanto de ouro que nós temos. Não se tinha muita escolha, fez o jogo, tocou, nasce Bretton Woods em 44. Então, o padrão Libra-Ouro de 870 a 1914 dá lugar ao padrão dólar-ouro, 15 de agosto de 70. Ah, ok. E aí vem o negócio. Em 15 de agosto de 71, os Estados Unidos faz a abolição unilateral da conversibilidade. O que acontece? O acordo de Bretton Woods de 44 diz o seguinte: nós vamos. Pode usar o dólar aí, todo mundo pode entesourar dólar, porque teu dólar que está aí vale 35 gramas de ouro. E não precisa ficar fazendo correlações de leva ouro para cá, paga em dólar, muito mais simples. O fato foi que, ao acabar a guerra em 44, o dinheiro que foi usado para construir a Europa, né, a riqueza para retornar, porque os Estados Unidos entrou em guerra, gastou muito fazendo produtos para a guerra, e aí o que acontece? Para colocar a casa em ordem, de 44 para frente, com um padrão dólar-ouro, o que acontece? Nós já estudamos no capítulo 17. Eles tiveram que aumentar a base monetária. Então, certidões de moeda, que é aquelas que têm lastro, início de Bretton Woods, moeda fiduciária. Precisa mais dinheiro. O ouro está lá. Precisa de mais dinheiro. Moeda fiduciária, moeda fiduciária, moeda fiduciária. E aí, com essa moeda fiduciária no mundo se enchendo, as pessoas, os países iam lá, pagando suas dívidas, porque oh, eu quero montar, quero ouro lá no meu Banco Central, estou trazendo aqui 1 milhão de dólares, me dá aí 1 milhão de onças. Então começou a sair ouro dos Estados Unidos. Então, de 44, de 48 para frente, 50,
de 50, década de 50 e 60, o que acontece efetivamente é uma exportação, a gente chama exportação de ouro, segundo o Mises. É uma drenagem da moeda mercadoria do ouro, porque eles estavam emitindo muita moeda oficial, estava sobrando, os caras vieram buscar o ouro. E aí tem-se um problema. Nós vamos ficar sem ouro. Precisamos resolver isso. E também não podemos parar de imprimir dinheiro, senão a nossa moeda vai quebrar. Alguém lê esse texto final aí do Mises, aquela turma lá do Friedman, da Escola de Chicago. Nixon, nós temos a solução. As favas com a nossa obrigação de dar uma onça de ouro por dólar, por US$ 35, e agora é só dólar, bicho. É isso aí. Esse é o ponto do final de Bretton Woods, que transforma o dólar lastreado em ouro, dólar. E aí é que vem as ameaças. Vamos supor que fosse isso acontecesse hoje. O Brasil tem 400 bilhões, 300 bilhões de dólares estocados, que valeriam 350 bilhões de dólares estocados, que teoricamente teriam que valer 10 bilhões de onças. E eles dizem, não, não vale mais, não vai poder trocar mais. Vale, vale isso aí. Sine die. É 100 dias para pagar. É isso aí. E aí? E aí, o fato concreto é que, se você resolver trazer seus 400 bilhões, outros vão trazer também. E vai inflacionar meu mercado. Eu não aceito mais dólar se houver uma migração para cá. E como o mercado já estava estruturado, e essa era a tese dos monetaristas, isso não seria fácil de acontecer. Não é algo que se faz da noite para o dia. Horas. Este é o ponto-chave. Você está entendendo? Este é o ponto-chave. Tudo isso foi feito para se criar, então, desde 71 para frente, o, esse arcabouço, nós estamos aí com 53 anos de história do fim de Bretton Woods, a experiência mais louca, ou a experiência natural de uma evolução, pelo menos para se tentar, horas. O Bitcoin não é lastreado em nada. Mas será que são coisas diferentes? Será que no fim do dia é justamente algo que você veja que não pode perder valor tão facilmente, que faz com que você se interesse em tesourar e não gastar? Porque você sabe que aquilo compra um carro hoje, vai comprar um carro daqui a 10 anos, um carro melhor, a mesma satisfação, porque lucro é subjetivo, que você teria hoje comprando um carro. Este é o ponto-chave do diferencial de não ser um valor objetivo para a moeda e de não ter tal coisa como nível de preços. As coisas mudam ao longo do tempo. O dinheiro do passado, que comprava uma máquina de escrever, pode ser que você tenha ele hoje e você não compre uma máquina de escrever, porque isso não te serve para nada. As coisas mudam. O carro da década de 70 não é o carro que você sonharia em comprar. Então, se a moeda ficou parada comprando um carro da década de 70 e hoje não compra um carro que seria a mesma satisfação que você teria comprando o carro da década de 70, isso está errado. Isso é um empobrecimento. Esse é o ponto-chave que eu queria deixar para vocês aqui. Vocês lerem aqui completamente esse texto. É muito, muito, muito bacana. Tudo, tá certo? É só procurar padrão ouro no Wikipedia. Leiam. Tem muita informação importante. Informação errada. Tem muita informação errada. Muita, mas muito, muita, 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 muita. Muita teoria econômica errada. Que são as economias que quem vai ler e se formou em economia vai dizer que está certo. Tá? Quem não está aqui, ó. Quem não está fazendo a coisa certa como Milley, não entende, né? Ok. Agradeço a todos. Espero que todos assistam essa aula. Espero que essa aula motive mais ainda as pessoas a fazerem um curso de doação humana. Essa vai ficar aberta para as pessoas, de uma forma geral. Aula de número 160. Muita coisa rica. Sustenta tudo isso que eu falei. É muito maior do que isso que eu falei.
eu espero que cada um que assista esse vídeo convença mais 10 pessoas a assistir. Tá certo? Grande abraço a todos, muito obrigado. Até a nossa, para quem faz o curso, aula 161, onde nós vamos tratar, obviamente, ação na passagem do tempo. Item 1, a valoração dos diferentes períodos de tempo, onde Mises vai agora falar do conceito de juros, juros originários e tudo mais. Bom, então, agradeço mais uma vez, grande abraço a todos, até a próxima aula.